Aos 79 anos, Priscilla Presley finalmente fala o que todos suspeitávamos há tanto tempo. Depois de décadas de mistério e especulação, ela revela a verdade sobre o turbulento casamento com Elvis Presley, o rei do rock. Um relato sincero, cheio de emoções e segredos que ficaram guardados por anos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. Era 1959. A Alemanha ainda sentia as marcas da guerra, mas a base militar de Wiesbaden vivia sua rotina com soldados americanos e famílias de oficiais. Foi ali que o destino decidiu unir duas vidas completamente diferentes. Priscilla Beaulieu, uma menina de apenas 14 anos, filha de um militar norte-americano, levava uma vida discreta entre estudos e passeios controlados pelos pais. Do outro lado, Elvis Presley, com 24 anos, já era um astro mundial, servindo ao exército dos Estados Unidos após o estouro de sua fama nos palcos. O encontro aconteceu em uma noite comum, na casa de um amigo em comum, Curry Grant, que conhecia a família Beaulieu. Quando Priscilla chegou, tímida e recatada, não imaginava que veria de perto o homem mais famoso do mundo. Elvis estava ali de uniforme, conversando e rindo com os colegas. Assim que a viu, ficou curioso com aquela menina de aparência delicada e olhar doce. Priscilla, por sua vez, mal conseguia acreditar que estava diante do cantor que o mundo inteiro admirava. A diferença de idade era evidente, mas naquele instante o tempo pareceu parar. Elvis a convidou para sentar, perguntou sobre sua vida e quis saber o que fazia tão longe dos Estados Unidos. Ela respondeu com poucas palavras, envergonhada, enquanto ele sorria e a observava com atenção. A presença de Elvis era magnética. Todos ao redor pareciam desaparecer quando ele se concentrava em alguém. Priscilla, ainda inocente, sentiu algo novo, uma mistura de admiração e encanto. Ao final da noite, Elvis pediu para vê-la novamente. Os pais de Priscilla ficaram desconfiados, mas a insistência do cantor, com sua gentileza e fama de bom rapaz, os convenceu a permitir novos encontros supervisionados. Nas semanas seguintes, os dois começaram a se aproximar. Priscilla se tornava cada vez mais envolvida pelo carisma dele, e Elvis via nela uma pureza que o fazia se sentir em paz, distante da pressão da fama. Mas havia algo além da ternura. Priscilla não sabia, mas aquele encontro marcaria o início de uma história intensa, cheia de amor, controle e contradições. Naquele momento, era apenas uma adolescente fascinada e ele, um homem em busca de estabilidade emocional. O mundo ainda não sabia, mas a vida dos dois estava prestes a mudar para sempre. E o que começou como um simples encontro se transformaria em um vínculo impossível de ignorar. Enquanto o avião militar sobrevoava a base ao amanhecer, Priscilla olhava pela janela do quarto, revivendo o olhar de Elvis. Não imaginava que aquele primeiro encontro daria início a um romance que desafiaria o tempo, as regras e até mesmo o bom senso. O destino havia unido o rei do rock e a menina que, sem saber, se tornaria parte da sua lenda. Os dias na Alemanha passaram a girar em torno das visitas de Elvis. Cada encontro era cercado por cautela, pois os pais de Priscilla, especialmente o padrasto, capitão Paul Beaulieu, desconfiavam das intenções do cantor. Paul via com preocupação a diferença de idade e a fama de Elvis, temendo que a filha se tornasse apenas mais uma admiradora deslumbrada. Certo dia, ele decidiu confrontar o astro. Chamou Elvis para uma conversa direta, deixando claro que não permitiria nenhum desrespeito. Elvis, com o tom sereno que o caracterizava fora dos palcos, garantiu que suas intenções eram puras. Disse que trataria Priscilla como uma irmã, respeitando sua idade e o ambiente familiar. A promessa, embora tranquilizadora, não eliminou o desconforto que pairava no ar. Mesmo assim, os encontros continuaram. Elvis começou a influenciar o jeito de vestir e se comportar de Priscilla. Sugeriu roupas mais discretas, maquiagens suaves e penteados que lembravam as mulheres que ele admirava em Hollywood. Priscilla, encantada, aceitava tudo sem questionar. Queria agradá-lo e cada aprovação dele era como uma recompensa. Aos poucos, o relacionamento ultrapassava os limites da amizade prometida. Havia um amor idealizado, quase de conto de fadas, mas também um início sutil de controle.
Priscila sentia que Elvis era seu mundo e que tudo o que ele dizia tinha peso. Enquanto os colegas da escola se divertiam com festas e descobertas adolescentes, ela vivia em um universo paralelo, dividido entre o dever familiar e o fascínio por aquele homem inacessível. Os pais tentavam protegê-la, mas já era tarde. A presença de Elvis era constante, mesmo quando ele não estava lá. As cartas, as ligações e as lembranças alimentavam a ligação entre os dois. Quando o cantor recebeu a notícia de que deixaria a Alemanha, prometeu a Priscila que aquele não seria o fim. Ela acreditou e suas palavras ecoaram em sua mente por meses. O amor proibido crescia em silêncio, sustentado por promessas e esperanças. O capitão Beaulieu via a filha cada vez mais distante e temia o que viria a seguir. Mal sabia ele que, anos depois, o mundo inteiro acompanharia as consequências desse vínculo que começava a se transformar em algo muito mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. Quando Elvis deixou a Alemanha, prometeu a Priscila que voltariam a se ver. A distância, porém, não apagou o vínculo que os unia. Cartas e telefonemas mantinham viva a chama de um amor que, embora cercado por inocência, já carregava o peso da diferença de mundos. Anos depois, quando Priscila foi convidada a visitá-lo nos Estados Unidos, encontrou um Elvis diferente daquele jovem soldado que conhecera. O brilho ainda estava lá, mas havia algo mais sombrio por trás do sorriso encantador. Nos bastidores da fama, o cantor vivia sob pressão constante. O ritmo das gravações, os shows e o assédio da mídia o deixavam exausto. Para aguentar a rotina, Elvis recorria a algo que muitos artistas da época usavam sem questionar: anfetaminas. Chamadas comercialmente de dexedrina, essas pílulas prometiam energia, foco e disposição. Para ele, tornaram-se um hábito diário. Durante uma das primeiras visitas de Priscila, Elvis percebeu que ela parecia cansada após longas noites acordada tentando acompanhar seu ritmo. Foi então que, com naturalidade, ofereceu-lhe uma daquelas pílulas verdes. Disse que não havia problema, que todos no meio artístico usavam e que aquilo a ajudaria a se manter desperta. Priscila hesitou, mas a confiança cega que tinha nele falou mais alto. Tomou a medicação sem imaginar o caminho que começava a trilhar. A sensação foi imediata. Uma energia intensa, uma leveza estranha, como se pudesse enfrentar o mundo. Para Elvis, aquele era o segredo do sucesso, a forma de continuar sorrindo mesmo quando o corpo pedia descanso. Para Priscila, era um novo universo, perigoso, fascinante e desconhecido. A partir dali, pequenas doses se tornaram parte da rotina. Elvis justificava dizendo que o show business era cruel e que precisavam estar sempre no auge. Priscila, ainda muito jovem, acreditava que aquilo fazia parte do estilo de vida de uma estrela. Não percebia que estava sendo introduzida aos poucos a um mundo onde a linha entre prazer e dependência era quase invisível. Com o tempo, ela começou a notar mudanças sutis no comportamento dele. Momentos de euforia se alternavam com explosões de raiva e períodos de profunda tristeza. O homem encantador e seguro que ela conhecera parecia, às vezes, perder o controle. Era o primeiro sinal de uma luta interna que se intensificaria com os anos. Priscila guardava tudo em silêncio. Tinha medo de falar com os pais ou com amigos. O que vivia ao lado de Elvis parecia um segredo que ninguém compreenderia. Ela via o amor que sentia por ele se misturar com preocupação e medo. Aquele brilho nos olhos do cantor ainda existia, mas começava a ser ofuscado por uma sombra crescente, a do vício que o acompanharia até o fim. Depois da temporada na Alemanha, Elvis retornou definitivamente aos Estados Unidos. Priscila, ainda em idade escolar, ficou para trás, tentando lidar com a ausência dele. O cantor retomou a carreira com força total, gravando músicas, estrelando filmes e atraindo multidões. A distância física entre eles se transformou em um abismo emocional que crescia a cada mês. Priscila esperava notícias. As cartas se tornaram menos frequentes, os telefonemas mais curtos. Nos jornais e revistas ela via fotos de Elvis ao lado de atrizes e cantoras famosas. Nancy Sinatra, sua parceira em um filme recente, era uma das mais mencionadas. Embora dissesse a si mesma que tudo não passava de rumores, Priscila sentia o coração apertar.
O mundo ao redor de Elvis era feito de luzes, aplausos e tentações. Ele vivia cercado por pessoas que o admiravam e por mulheres que sonhavam em estar ao seu lado. Priscila, sozinha na Europa, era apenas uma lembrança distante daquele universo. Mesmo assim, o amor que sentia não diminuía. Pelo contrário, crescia alimentado pela saudade e pela idealização de um reencontro. Os pais, especialmente o capitão Beaulieu, observavam a filha mergulhar em uma espécie de espera sem fim. Tentavam distraí-la, incentivando-a a seguir a vida, mas Priscila resistia. Dizia que Elvis cumpriria a promessa e voltaria por ela. E de fato ele não a esqueceu completamente. Certa tarde, uma ligação mudou tudo. Era o próprio Elvis convidando-a para visitar Los Angeles. Disse que sentia falta dela, que queria vê-la, que precisava de alguém em quem confiasse. Priscila mal conseguiu conter a emoção. Os pais hesitaram, mas após muita insistência, aceitaram permitir a viagem, com a condição de que fosse apenas por alguns dias. Naquele momento, a jovem sentiu que sua vida estava prestes a mudar. O convite não era apenas um reencontro, mas uma prova de que ainda havia um laço entre eles. O coração dela batia acelerado com a expectativa do que encontraria. O avião decolou rumo aos Estados Unidos, levando consigo todas as esperanças e dúvidas acumuladas nos últimos anos. Priscila olhava pela janela e se perguntava se o homem que a esperava ainda era o mesmo. Lá fora, as estrelas brilhavam, mas ela sabia que dentro delas também existiam sombras, e seria em breve, sob as luzes de Hollywood, que descobriria o verdadeiro significado de estar ao lado do rei. Quando chegou aos Estados Unidos, Priscila foi recebida com um deslumbramento que nunca imaginara. Elvis mandou buscá-la em um carro luxuoso e logo a levou para conhecer Los Angeles e Las Vegas. Os cassinos, os hotéis e as festas pareciam saídos de um sonho. Para uma jovem de apenas 17 anos, era como entrar em um conto de fadas. Elvis, por sua vez, estava no auge da carreira. Era recebido com aplausos por onde passava e todos queriam estar perto dele. Priscila sentia orgulho, mas também começava a perceber que o brilho daquele mundo escondia um preço alto. As noites eram longas, marcadas por bebidas, medicamentos e um ritmo frenético que ela tentava acompanhar. O reencontro entre eles foi intenso. Elvis parecia carinhoso e atencioso, mas também demonstrava um ciúme possessivo. Queria saber o que Priscila fazia, como se vestia e com quem falava. Determinava suas roupas, penteados e até o modo como devia se comportar em público. Dizia que era para protegê-la. Mas aos poucos, ela começou a entender que era uma forma de controle. Apesar disso, Priscila se deixava envolver. O amor e a admiração falavam mais alto. Ele a chamava de sua rainha e prometia um futuro juntos. Para ela, estar ao lado de Elvis era como viver dentro de um filme, cercada de luxo, carros caros e viagens constantes. Ainda assim, havia momentos em que sentia falta da simplicidade de antes, quando bastava um olhar para entender o que o outro sentia. Com o passar das semanas, Priscila foi conhecendo os segredos daquele universo. Descobriu que o glamour das festas escondia solidão e excessos. Elvis era generoso com os amigos, mas também se mostrava vulnerável, perdido entre o amor e a necessidade de ser admirado. Havia dias em que parecia um homem comum, cansado, carente, buscando apenas companhia. Em outros, tornava-se distante, quase inacessível. Priscila tentava se adaptar, mesmo sem entender completamente o que estava vivendo. As luzes de Hollywood brilhavam demais e ela começava a se perder nelas. Ainda não sabia, mas estava entrando definitivamente no mundo do rei. Um mundo fascinante, cheio de promessas, mas também de abismos escondidos sob o tapete vermelho. O reencontro em Los Angeles havia reacendido o laço entre Elvis e Priscila. Ele não queria mais vê-la partir e começou a insistir para que se mudasse definitivamente para os Estados Unidos. O pedido parecia impossível, mas Elvis sabia usar o charme e a persuasão. Ligava constantemente para os pais dela, especialmente para o capitão Paul Beaulieu, prometendo que cuidaria de Priscila e garantiria seu futuro. Dizia que ela continuaria os estudos e que ficaria sob sua supervisão em um ambiente seguro. No início, a família resistiu. O capitão via a proposta com desconfiança e preocupação. Uma adolescente deixando o lar para viver com um astro mundial parecia impensável.
Mas Elvis reforçou o compromisso, dizendo que pretendia se casar com ela e que honraria a confiança depositada. Com o tempo, e talvez pela pressão constante da filha, que sonhava em estar ao lado dele, os pais cederam. Assim, em 1963, Priscila deixou a Alemanha e mudou-se para Graceland, a famosa mansão do rei do rock em Memphis, Tennessee. A chegada foi como um mergulho em outro mundo. Graceland era imensa, decorada com luxo, repleta de funcionários e visitantes. Mas apesar do glamour, a rotina de Priscila era marcada pela solidão. Elvis passava longos períodos fora, em gravações e turnês. Quando estava em casa, o ritmo era ditado pelos compromissos e pela presença constante do coronel Tom Parker, empresário e estrategista por trás da imagem impecável do cantor. Parker tinha uma regra clara. Elvis deveria permanecer como o símbolo do homem desejado por todas as mulheres. Um ídolo solteiro, livre, inalcançável. Por isso Priscila foi, aos poucos, apagada da vida pública dele. Não aparecia em eventos, não era citada em entrevistas, e seu papel se limitava ao ambiente doméstico. Era a companheira invisível do homem mais famoso do mundo. Os dias em Graceland seguiam um padrão. Priscila acordava tarde, pois as noites com Elvis costumavam se estender até o amanhecer. Ele dormia durante o dia e ela ajustava seu relógio ao dele. Lia estudava e esperava o momento em que ele acordaria para que pudessem estar juntos. Às vezes passavam horas conversando e rindo. Outras vezes, Elvis parecia distante, dominado pelas pressões da fama e pelos efeitos das substâncias que usava para lidar com o cansaço e a ansiedade. Apesar do isolamento, Priscila acreditava que aquele era o preço de viver ao lado do homem que amava. Via o silêncio como prova de lealdade e sonhava com o dia em que se tornaria oficialmente sua esposa. A promessa de casamento era sua âncora, algo que a mantinha firme em meio à solidão e às ausências. O mundo via Elvis como um mito inatingível. Poucos sabiam que dentro das paredes brancas de Graceland havia uma jovem vivendo entre o amor e a espera, aprendendo que ser parte da vida de uma lenda podia significar desaparecer atrás de sua sombra. O tempo em Graceland parecia seguir um ritmo próprio, marcado por longas esperas e breves momentos de ternura. Priscila já não era a menina tímida da Alemanha. Agora, aos 21 anos, havia aprendido a se mover dentro do universo controlado de Elvis, aceitando suas regras e silêncios. Ainda assim, carregava o desejo de ver o amor deles reconhecido de forma oficial. Os rumores sobre a relação circulavam discretamente. A imprensa especulava, mas o coronel Tom Parker fazia de tudo para manter a imagem de Elvis intacta. Mesmo assim, as pressões começaram a crescer. O público se perguntava se o rei do rock algum dia se casaria. Diante desse cenário, e também por afeto genuíno, Elvis finalmente tomou uma decisão. Em dezembro de 1966, em um momento íntimo em Graceland, ele surpreendeu Priscila com um pedido de casamento. O anel, com 3,5 quilates de diamantes, refletia as luzes do quarto e o brilho da promessa que ela esperara por tantos anos. Elvis disse que queria construir uma vida com ela, que era a mulher que o compreendia e que o fazia sentir-se em casa. Priscila ficou em choque. As palavras pareciam irreais e o anel simbolizava não apenas amor, mas também tudo o que havia deixado para trás: a juventude, a liberdade e a própria identidade. Mesmo assim, aceitou sem hesitar. A emoção tomou conta dela, e por um instante, todo o sofrimento dos anos anteriores pareceu valer a pena. O pedido foi mantido em segredo por um tempo. Parker planejava cada detalhe, pois o casamento seria não apenas um evento pessoal, mas também um movimento estratégico para proteger a imagem de Elvis. Um noivo amoroso poderia parecer mais humano desde que o mito permanecesse intacto. Nos meses seguintes, os preparativos avançaram sob sigilo. Priscila começou a imaginar uma nova fase, com mais estabilidade e reconhecimento. Mas no fundo sabia que, ao dizer sim, selava um destino complexo. O amor entre eles era profundo, mas também frágil, cercado por pressões, vícios e expectativas impossíveis. Naquela noite, após o pedido, Priscila olhou para o anel em seu dedo e sentiu um misto de alegria e apreensão. O brilho da joia refletia um futuro cheio de promessas, mas também sombras que ela ainda não podia ver.
Do lado de fora, Memphis dormia tranquila, sem imaginar que, dentro de Graceland, uma história lendária estava prestes a entrar em um novo capítulo, um que uniria para sempre amor, fama e tragédia. O início de 1968 trouxe uma nova esperança para o casal Presley. Depois de anos de espera, Priscilla deu à luz a primeira e única filha do casal, Lisa Marie Presley, no dia 1º de fevereiro, em Memphis. O nascimento aconteceu no Hospital Batista, sob enorme expectativa da imprensa e dos fãs. Quando a notícia se espalhou, Graceland foi cercada por fotógrafos e admiradores que queriam ver de perto o novo capítulo da vida do rei do rock. Dentro do hospital, porém, o ambiente era de paz e emoção. Elvis estava presente, segurando a mão de Priscilla enquanto o choro suave da bebê enchia o quarto. Ao ver a filha pela primeira vez, ele ficou comovido. Disse que nunca sentira algo tão puro, que aquela pequena menina era o amor mais verdadeiro de sua vida. Lisa Marie parecia unir tudo o que o casal havia vivido até ali: o sonho, a esperança e o desejo de recomeço. Nos primeiros meses, Elvis se mostrou um pai carinhoso, embora sua rotina não permitisse grande presença. Entre gravações, shows e compromissos públicos, dedicava cada momento livre à filha. Gostava de embalá-la nos braços e cantar baixinho, usando a voz suave que o mundo inteiro conhecia. Para Priscilla, esses instantes eram preciosos. Ver o marido sorrir de forma genuína, longe das pressões da fama, fazia tudo parecer valer a pena. Com o tempo, a relação entre Elvis e Lisa Marie foi moldada pela distância. Ele a amava intensamente, mas a vida de estrela o mantinha longe de casa por longos períodos. Priscilla tentava compensar, sendo mãe e também mediadora do amor entre os dois. Enviava fotos, gravava fitas com a voz da filha e lia cartas que Elvis mandava quando estava em turnê. Era uma rotina cheia de saudade, mas também de gestos de carinho. O rei do rock expressava seu amor de forma grandiosa. Quando Lisa Marie completou alguns anos, Elvis comprou um avião particular e o batizou com o nome dela. A aeronave Lisa Marie tornou-se símbolo do orgulho e da devoção do pai. Ele a mostrava a todos, como se fosse uma prova de que ainda sabia sonhar. Dentro da aeronave, mandou gravar o nome da filha em letras douradas, lembrando a todos que, mesmo cercado de fama e fortuna, havia um coração de pai pulsando ali. Apesar dos gestos de amor, a ausência constante deixava marcas. Elvis queria ser o melhor pai, mas estava preso à sua própria rotina, aos vícios e às pressões que o mundo artístico impunha. Priscilla via a felicidade do marido se misturar com o cansaço e o isolamento. A alegria de ter Lisa Marie trouxe luz a Graceland, mas também evidenciou os limites da vida que levavam. O nascimento da filha simbolizou o auge do sonho, mas em silêncio, já prenunciava as rachaduras que logo se abririam na história do casal. A chegada de Lisa Marie parecia ter dado novo fôlego à vida do casal, mas o cotidiano em Graceland logo mostrou suas sombras. A mansão, com seus corredores longos e cheios de lembranças, era também uma prisão dourada para Priscilla. Enquanto Elvis viajava, filmava e se apresentava, ela permanecia ali, cuidando da filha e mantendo a rotina que girava em torno dos horários e humores do marido. Graceland era um lugar vivo, cheio de empregados, visitantes e músicos, mas paradoxalmente solitário. Priscilla raramente saía. Elvis preferia que ela ficasse em casa, longe dos olhares curiosos e da imprensa. Dizia que era para protegê-la, mas na prática, a mantinha isolada. As decisões do dia a dia, desde o que vestir até o que fazer, dependiam dele. A liberdade de Priscilla parecia se dissolver na grandeza do nome Presley. Os ciúmes de Elvis eram constantes. Qualquer olhar, comentário ou gesto podia gerar discussões. Ele controlava com quem ela falava, quais amigos recebia e até o modo como se maquiava. Priscilla, tentando evitar conflitos, aprendeu a viver sob vigilância. Tornou-se especialista em decifrar o humor dele, ajustando suas atitudes para manter a harmonia. Quando Elvis estava alegre, a casa se iluminava. Quando estava irritado ou distante, o silêncio tomava conta. Apesar das dificuldades, ela o amava. Via nele o mesmo homem gentil que conhecera na Alemanha, embora mais cansado, vulnerável e cercado por um círculo de dependência e adulação. Elvis era um ídolo para o mundo, mas para Priscilla muitas vezes era um enigma.
Entre doses de afeto e momentos de fúria, ela se via cada vez mais submersa em uma relação marcada pelo desequilíbrio. O peso da fama também recaía sobre ela. Enquanto revistas e programas de TV exaltavam a imagem perfeita do rei do rock, Priscila precisava manter a aparência de uma esposa ideal. Não podia demonstrar tristeza nem fraqueza. A vida pública de Elvis exigia um lar estável e uma companheira exemplar. Assim, ela aprendeu a sorrir mesmo quando o coração doía, escondendo as lágrimas atrás de penteados impecáveis e vestidos elegantes. À noite, quando a casa silenciava e Lisa Marie dormia, Priscila caminhava pelos corredores de Graceland, sentindo o vazio aumentar. Sabia que vivia cercada de luxo, mas faltava algo essencial: presença. Elvis estava sempre longe, mesmo quando estava por perto. Com o tempo, a solidão tornou-se uma companheira constante. Priscila amava, esperava e acreditava, mas já começava a perceber que, por trás das luzes da fama, havia um preço alto demais a pagar. Graceland, o Palácio dos Sonhos, estava se transformando em um cenário de silêncio e submissão, onde o amor e a liberdade não conseguiam mais coexistir. Com o passar dos anos, a relação entre Elvis e Priscila começou a mudar de forma silenciosa, mas inevitável. A rotina em Graceland já não era a mesma. O brilho das festas e o encanto das promessas haviam dado lugar à distância emocional e ao cansaço. Elvis mergulhava cada vez mais no mundo da fama, dos medicamentos e das turnês, enquanto Priscila, agora uma mulher madura, buscava um sentido para a própria vida além do papel de esposa e mãe. Foi nesse período que Elvis apresentou a ela o karatê, uma de suas paixões pessoais. Ele acreditava que a disciplina das artes marciais poderia trazer equilíbrio e força, tanto física quanto espiritual. Priscila, curiosa e disposta a aprender, mergulhou na prática com entusiasmo. O tatame passou a ser um espaço de liberdade, um dos poucos lugares onde podia ser apenas ela mesma. Durante os treinos, conheceu o instrutor Mike Stone, um carismático campeão de karatê que logo se tornou próximo dela. O convívio intenso e o incentivo constante despertaram em Priscila sentimentos que havia muito tempo estavam adormecidos. Pela primeira vez em anos, sentia-se vista e compreendida sem precisar desempenhar o papel de Senhora Presley. O relacionamento entre os dois começou de forma discreta, cercado de culpa e dúvidas. Priscila sabia o peso que uma traição teria, especialmente considerando quem era seu marido. No entanto, o que a aproximava de Mike não era apenas paixão, mas também o desejo profundo de reencontrar a própria identidade. Com ele, redescobriu a sensação de ser ouvida, de rir sem medo e de se sentir dona das próprias decisões. Enquanto isso, Elvis seguia imerso em seu mundo de excessos e solidão. A distância entre os dois crescia, não apenas física, mas emocionalmente. Priscila tentava conversar, mas as conversas terminavam em silêncio ou discussões. O homem que um dia a encantou com sua ternura, agora se tornava imprevisível, alternando momentos de carinho e explosões de raiva. Com o tempo, ela percebeu que não podia mais continuar vivendo apenas à sombra de Elvis Presley. O amor ainda existia, mas já não era o mesmo. A admiração havia se transformado em afeto e compaixão, e o desejo de liberdade falava mais alto. A relação com Mike Stone apenas revelou o que já estava latente. O fim não era mais uma hipótese, era uma necessidade. Em uma conversa calma, Priscila finalmente comunicou a Elvis sua decisão de ir embora. Ele ficou em choque, alternando entre súplicas e fúria. Disse que não poderia viver sem ela, mas no fundo sabia que a perda já estava consumada. O amor que os unira por tantos anos agora se transformava em despedida. Ao deixar Graceland, Priscila levava apenas o essencial: lembranças, cicatrizes e a vontade de recomeçar. A mulher que um dia fora moldada pelo rei do rock, agora buscava ser apenas Priscilla Beaulieu Presley, alguém com voz própria. E embora o fim doesse, ela sabia que estava apenas plantando a semente de uma nova vida, construída fora da sombra do mito. Após a separação, o silêncio tomou conta de Graceland. Elvis, abalado, tentava lidar com a ausência de Priscila e a solidão que o cercava. O homem que encantara multidões agora enfrentava um inimigo invisível: a dependência crescente de medicamentos.
Os estimulantes, calmantes e analgésicos, usados há anos para manter o ritmo, passaram a dominar sua rotina. O corpo e a mente davam sinais de desgaste, e o brilho do rei começava a se apagar. Enquanto isso, Priscila tentava reconstruir a própria vida. Mudou-se para Los Angeles com Lisa Marie, iniciando uma nova fase mais independente e serena. Apesar da separação, ela não nutria rancor. O amor por Elvis permanecia, agora transformado em carinho e respeito. Ambos sabiam que haviam se machucado, mas também se marcado de forma eterna. O divórcio foi oficializado em 1973 em um tribunal de Los Angeles. A decisão, embora dolorosa, ocorreu de forma civilizada. Eles chegaram juntos, sorrindo timidamente, e de mãos dadas deixaram o tribunal após a audiência. A cena emocionou os presentes e foi amplamente divulgada pela imprensa, que esperava conflito, mas presenciou um gesto de amizade e maturidade. Durante o processo, Elvis garantiu que Priscila e Lisa Marie estariam sempre amparadas. Dividiu bens, assegurou pensão e prometeu continuar presente na vida da filha. Para ele, o vínculo familiar era mais forte do que qualquer papel assinado. Apesar de fragilizado, o cantor fez questão de mostrar ao mundo que o respeito entre os dois permanecia intacto. Em entrevistas posteriores, Elvis afirmou que continuavam sendo melhores amigos. Dizia que o amor não havia acabado, apenas mudado de forma. Priscila, por sua vez, confirmava o mesmo sentimento. Em várias ocasiões, declarou que, mesmo separados, havia entre eles uma ligação espiritual impossível de romper. Após o divórcio, Priscila passou a se dedicar a novos projetos. Investiu em negócios, aprofundou seus estudos e redescobriu a própria força. Tornou-se uma mulher admirada não apenas como ex-esposa de Elvis Presley, mas como alguém que soube renascer após anos de submissão e isolamento. Elvis, entretanto, seguia lutando contra os próprios fantasmas. O vício, o cansaço e a solidão tornavam seus dias mais difíceis. Ainda assim, o carinho que sentia por Priscila jamais desapareceu. Eles continuaram em contato, trocando ligações e visitas ocasionais, sempre com respeito e afeto. O amor deles, embora não sobrevivesse como casamento, perdurou como laço eterno. Na saída do tribunal, naquele dia de 1973, o gesto simples de caminharem de mãos dadas simbolizou mais do que uma separação. Foi a prova de que, apesar de tudo, o que viveram jamais seria apagado. Elvis e Priscila seguiam caminhos diferentes, mas suas histórias continuariam entrelaçadas para sempre, como dois corações marcados pelo amor, pela dor e pela imortalidade da memória. O verão de 1977 parecia comum em Memphis. Graceland seguia com sua rotina de sempre. Seguranças, fãs no portão e a movimentação típica ao redor do nome Elvis Presley. Mas naquela manhã de 16 de agosto, o destino decidiu encerrar uma das maiores histórias da música e transformar o mundo em silêncio. Elvis Presley, o rei do rock, foi encontrado inconsciente em seu banheiro aos 42 anos de idade. A notícia se espalhou rapidamente, chocando familiares, fãs e toda a indústria do entretenimento. As tentativas de reanimação foram em vão. No hospital, às 15h30, o anúncio oficial confirmou o que ninguém queria acreditar. Elvis Aaron Presley havia morrido. O corpo do homem que havia encantado o planeta com sua voz e carisma agora estava imóvel, deixando milhões de pessoas órfãs de seu ídolo. Quando Priscila Presley recebeu a ligação, o mundo pareceu parar. Ela estava em Los Angeles quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz trêmula informou que Elvis havia sido levado às pressas ao hospital. Poucos minutos depois, a confirmação: ele não resistira. Priscila deixou o aparelho cair e ficou paralisada. O coração disparou, o ar faltou, e as lágrimas vieram antes que conseguisse pensar. Mesmo separados há anos, o laço entre eles jamais se rompera e a perda era devastadora. Ela embarcou imediatamente para Memphis. No avião, o silêncio era absoluto. Lembranças se misturavam à dor. O primeiro encontro, o casamento, Lisa Marie bebê nos braços do pai. Cada imagem era uma punhalada. Ao chegar em Graceland, viu uma multidão reunida em frente aos portões. Homens, mulheres e crianças choravam, cantavam e deixavam flores. Era como se o mundo inteiro tivesse perdido um membro da família.
Dentro da mansão, o clima era de luto profundo. Lisa Marie, então com 9 anos, estava inconsolável. Priscila a abraçou com força, prometendo que cuidaria de tudo. Caminhou pelos corredores que conhecia tão bem, agora silenciosos, e sentiu o peso de uma ausência que jamais seria preenchida. O velório foi realizado em Graceland, aberto ao público. Milhares de fãs se deslocaram de todas as partes do mundo para prestar a última homenagem. O corpo de Elvis, vestido com um terno branco, repousava no caixão cercado de flores e luzes suaves. Priscila, ao lado da família, recebia condolências enquanto tentava manter a dignidade diante da dor. Do lado de fora, o som das canções dele ecoava pelos alto-falantes, transformando o luto em uma celebração silenciosa de amor e despedida. Naquele dia, Memphis chorou, e o planeta também. Elvis havia deixado o palco para sempre, mas sua voz continuaria viva. Para Priscila, a morte do rei não foi apenas o fim de uma era, mas a perda de uma parte dela mesma. Ao olhar para o caixão, entendeu que a história deles jamais seria apagada, porque apesar de toda a dor, o amor que os uniu ainda vibrava no ar. A morte de Elvis deixou um vazio que parecia impossível de preencher. Fãs em todo o mundo choravam, e Graceland se transformou em um santuário. Para Priscilla Presley, a dor foi imensa, mas também surgiu nela uma força silenciosa. Sabia que precisava continuar, não apenas por si mesma, mas pela filha, Lisa Marie, e pela memória do homem que mudara sua vida. Após o funeral, Priscilla assumiu responsabilidades que jamais imaginara. Em meio ao caos e às disputas legais que seguiram a morte de Elvis, ela foi nomeada coexecutora do espólio do cantor, ao lado de outros representantes da família Presley. O patrimônio deixado por ele, embora grandioso em fama, estava financeiramente desorganizado. Havia dívidas, contratos mal geridos e despesas altíssimas para manter Graceland. Com determinação e inteligência, Priscilla tomou a dianteira. Reuniu especialistas, analisou contas e traçou um plano ousado: transformar Graceland em um museu aberto ao público. A ideia parecia arriscada, mas ela acreditava que os fãs de Elvis manteriam viva a chama de sua memória. Em 1982, o portão da mansão se abriu oficialmente e milhares de pessoas cruzaram o caminho de tijolos brancos para visitar o lar do rei do rock. O sucesso foi imediato. Graceland se tornou um dos pontos turísticos mais visitados dos Estados Unidos, símbolo eterno da música e do carisma de Elvis Presley. Sob a gestão de Priscilla, o espólio não apenas se recuperou, como se tornou um império cultural. Ela provou ser mais do que a esposa do mito. Mostrou-se uma mulher visionária, capaz de preservar o passado e transformá-lo em futuro. Apesar do sucesso, a vida pessoal de Priscilla seguiu discreta. Teve relacionamentos após Elvis, mas nunca se casou novamente. Em entrevistas, afirmou que o amor que vivera com ele era único e insubstituível. Dizia que, de alguma forma, Elvis sempre estaria presente, e que sua missão era garantir que o legado dele jamais fosse esquecido. Com o tempo, Priscilla também construiu sua própria trajetória artística e empresarial. Atuou em filmes e séries, participou de projetos sociais e tornou-se figura respeitada no mundo do entretenimento. Mas, acima de tudo, manteve-se fiel ao papel que o destino lhe dera: guardiã da memória de Elvis Presley. Décadas depois, Graceland continua sendo mais do que uma casa. É um símbolo de amor, música e eternidade. E no centro dessa história está Priscilla, a mulher que viveu ao lado do rei e que, mesmo após sua partida, transformou a dor em legado. Entre o passado e o presente, ela permanece firme, mostrando que, embora o rei tenha partido, o amor e a lembrança nunca morreram. Décadas após a morte de Elvis Presley, o mito continuava vivo. Novas gerações descobriam sua música, sua história e o impacto que deixara no mundo. Em 2022, o diretor Baz Luhrmann lançou o filme Elvis, uma grande produção que prometia mostrar o lado humano por trás da lenda. Para Priscilla Presley, o projeto despertou emoções profundas, pois significava revisitar um passado que ainda vivia em suas lembranças. Desde o início das filmagens, Priscilla foi consultada pela equipe e demonstrou apoio total.
Ela conheceu o ator Austin Butler, responsável por interpretar Elvis, e ficou impressionada com a dedicação e o respeito que ele demonstrou ao papel. Butler mergulhou na vida do cantor, estudando seus gestos, sua voz e suas expressões com cuidado quase reverente. Quando Priscila o viu pela primeira vez caracterizado como Elvis, sentiu um arrepio. Era como se o tempo tivesse voltado e ela estivesse novamente diante do homem que amara por tantos anos. Ao assistir ao filme completo, Priscila não conteve as lágrimas. Disse publicamente que ficou profundamente emocionada com a atuação de Butler e com a sensibilidade com que o diretor retratou a trajetória de Elvis. Para ela, não era apenas uma biografia cinematográfica, mas uma homenagem sincera a um ser humano complexo, talentoso, generoso, mas também vulnerável. O filme estreou no Festival de Cannes, recebendo uma longa ovação de pé. Priscila, presente na sessão, levantou-se com os olhos marejados e aplaudiu intensamente. Mais tarde, participou também da exibição especial em Graceland, onde o público se emocionou ao assistir às cenas projetadas no mesmo local que abrigara o verdadeiro rei do rock. Ver sua própria vida retratada nas telas foi uma experiência intensa. Ela reconheceu que muitas lembranças vieram à tona, algumas doces, outras dolorosas, mas agradeceu por o filme ter mostrado a verdade com respeito e humanidade. Priscila declarou em entrevistas que o longa trouxe um sentimento agridoce. Por um lado, sentia orgulho por ver Elvis sendo lembrado com tanto carinho e autenticidade. Por outro, a saudade se tornava ainda mais presente. O filme a fez reviver não apenas o amor, mas também as dificuldades, as pressões e o peso de ter compartilhado a vida com um homem que pertencia ao mundo. Quando os créditos finais subiram, Priscila ficou em silêncio por alguns instantes. Olhou para a tela escura e pensou no quanto o tempo havia passado, no quanto ainda sentia a presença dele em cada nota de música. Elvis não era apenas um filme, era um testemunho de autenticidade, um espelho do que viveram e do que permaneceria eterno. Para ela, ver a história ganhar nova vida era como se o rei, de alguma forma, tivesse voltado para agradecer. A história de Priscila e Elvis Presley transcende o tempo. Mais do que um romance entre duas pessoas, tornou-se uma jornada sobre amor, fama, dor e redenção. Décadas após a morte do rei do rock, a voz de Priscila continua sendo essencial para compreender quem ele realmente foi, o homem por trás do mito. Sua presença, sempre discreta e digna, ajudou a humanizar uma lenda que durante muito tempo parecia inalcançável. Ao longo dos anos, Priscila transformou o sofrimento em força. Enfrentou o julgamento público, o peso das lembranças e a responsabilidade de preservar um legado que não era apenas artístico, mas profundamente humano. Ela foi esposa, mãe, empresária e guardiã de uma memória que ultrapassou gerações. Seu papel foi decisivo para que Elvis não fosse lembrado apenas como uma estrela, mas como alguém que amou, errou, sofreu e inspirou milhões. Em suas entrevistas mais recentes, Priscila costuma dizer que se pudesse definir sua vida em uma palavra, seria resiliência. Desde a adolescência, viveu sob os holofotes e enfrentou desafios que poucos suportariam. Amou intensamente, perdeu com dor e renasceu com dignidade. Construiu uma identidade própria sem apagar o passado, e isso a tornou símbolo de independência e coragem. A relação entre ela e Elvis, com todas as suas complexidades, deixou lições valiosas. Mostrou que o amor verdadeiro não precisa durar para sempre para ser eterno. Mostrou também que a verdade, por mais difícil que seja, liberta. Ao contar sua versão da história, Priscila deu voz à mulher que durante anos foi vista apenas como coadjuvante. Hoje, é reconhecida como uma figura central na preservação do mito, não por alimentá-lo, mas por revelar sua humanidade. Graceland permanece aberta, viva, recebendo visitantes de todas as partes do mundo. Cada quarto, cada objeto, cada fotografia carrega ecos de um tempo em que Elvis e Priscila compartilharam sonhos e dores. Ela ainda caminha por aqueles corredores com respeito e gratidão, consciente de que o amor deles moldou não apenas suas vidas, mas também a história da música. O legado que ficou é imenso. Elvis é imortal por sua arte, Priscila por sua verdade. Juntos criaram algo que ultrapassa o romance e se torna parte da memória coletiva.
No fim, o que resta é a certeza de que o amor deles, mesmo marcado pela distância e pela perda, nunca desapareceu, apenas se transformou em eternidade. E enquanto o mundo continuar ouvindo a voz de Elvis, a presença de Priscila seguirá ao lado, lembrando que por trás do rei sempre existiu uma mulher que amou, sofreu e escolheu contar a verdade. A guardiã final de um legado construído entre o brilho da fama e a profundidade do coração humano. E aí, o que você achou dessa revelação surpreendente de Priscilla Presley? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar mais histórias incríveis como esta. Até o próximo vídeo!